Bom dia, amada igreja, salve, amada igreja, com a paz de Cristo para todos. E nesse momento, finalizando o nosso mês de maio, o mês da família, e é com enorme prazer que a nossa irmã Ruth Lázaro Belo, da Igreja Presbiteriana de Copacabana, nos vem nos prestigiar com uma linda palavra abençoada para nossas vidas. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra. O tema que me foi dado e foi inspiração do pastor da igreja foi: eu amo a minha família e logo oro por ela. Senhor nosso Deus, a palavra tua fala aos nossos corações, a começar por mim, em nome de Jesus. Amém. Quando eu recebi esse tema, eu achei esse tema muito óbvio. Como que é que eu amo a minha família, logo oro por ela? Sim, a gente faz isso desde que se converte, né? Jesus, ele nos ensina a orar um pelos outros, e eu fiquei com dificuldade até de saber como é que eu ia trazer esse tema. Essa manhã, Deus me mostrou a importância desse tema, porque orar, todos nós oramos. Todos nós oramos. Mas tem um ensinamento aqui no texto de Gênesis que fala aquilo que a gente já faz, que a gente tem que orar, mas o ensinamento que vou trazer hoje é: quando você coloca a sua família no altar, como tem que ser o seu posicionamento? Porque ao longo da caminhada cristã, o que eu vejo é a mãe que ora pelo marido, pelo filho, pela família, e não para de orar. Pede oração, e aquela coisa que não para de orar. É para não parar de orar mesmo, mas aqui a gente vai ter o posicionamento de quem ora. E quem vai ensinar isso para a gente é Abraão. Eu vou pedir que vocês abram em Gênesis, capítulo 17. Vou dar um tempinho, é o primeiro livro da Bíblia, do versículo 15 ao versículo 22. Como é o primeiro livro da Bíblia, eu vou lendo, porque eu sei que todo mundo já abriu. Gênesis 17, versículo 15. O que acontece? Abraão já era idoso, Sara idosa, todos conhecem essa história, então eu vou ler e quando chegar o momento que eu quero parar, a gente para e reflete. Disse também, Gênesis 17, 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, isso Deus falando com Abraão, né? A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. 16. Abençoa-lo-ei, nossa, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então, prostrou-se Abraão, rosto em terra, e começou a rir. E por que ele começou a rir? Porque quando ele tinha 86 anos, Deus já tinha feito essa promessa, 80 e poucos anos. Essa promessa não cumpria, e essa Sarai, quando chamava-se Sarai, disse: olha, não está vindo mesmo, vamos chamar Agar. Agar, porque tinha uma coisa no costume judaico, que quando a mulher amparava o filho da escrava, esse filho era dela, e ela disse, resolveu, e deram a esse menino o nome de Ismael. Ismael significa Deus ouve. E então Sara entendeu que Ismael era a resposta, Deus ouviu, pronto. Eles estavam resolvidos. Aliás, eles resolveram a situação deles. Deus tinha prometido, Deus estava demorando, eles tomaram a atitude, Abraão concordou,
E Abraão amou Ismael, amava Ismael, amava Ismael. Por isso que quando ele aqui tem 100 anos, Deus vem com essa. Olha, a Sara vai dar. Lembra que eu prometi? A Sara vai ter um filho. E ele, então, é engraçado que ele se prostrou. Eu acho que ele se prostrou para Deus não ver que ele ia rir de Deus. É interessante isso. Ele se prostrou com rosto em terra e morreu de rir. Bom, eu vou botar a cabeça debaixo da mesa para Deus não ver que eu estou rindo. Aí ele faz essa pergunta para Deus. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com os seus 90 anos. Morreu de rir. Versículo 18. Ele morre de rir, faz essa pergunta. Essa pergunta está implicada assim: Deus, você demorou muito. A gente já resolveu aqui por aqui. E Deus responde. Aí ele continua para Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Com isso ele está dizendo: olha, a gente aqui já resolveu, é Ismael, faz essa promessa com Ismael, resolve o assunto. E Deus respondeu, no 19, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Eu prometi e quando eu prometo, eu cumpro no meu tempo, no tempo de Deus, no momento da ação de Deus, que se chama Kairós. Tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaque. É muito interessante a escolha desse nome Isaque. É interessante, interessante, interessante. Sabe por quê? Porque quando Deus falou, chegou a hora de eu cumprir o que eu prometi, ele se curvou meio que para Deus não ver e começou a rir. E começou a rir. E Deus disse, você vai ter um filho e ele vai se chamar Isaque. Olha que interessante, sabe por quê? Isaque é, ele irá rir. Olha que interessante. Eu acho que no nome do filho, Deus diz assim, um dia, você nunca vai esquecer que um dia você riu de mim. Eu vou te dar um filho que ele vai rir. O nome de Isaque, não estou dizendo que seja essa a causa, mas eu sempre faço essa ligação, né? Essa ligação. Então, você vai ter sim, e ele vai se chamar Isaque. Ainda no 19, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele, com Isaque, e não com Ismael, com Isaque, a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Versículo 20. Quanto a Ismael, só faltou Deus dizer aqui que eu tanto amo, que você tanto ama, porque ele amava Ismael. Amava. Quanto a Ismael, aqui está a frase que eu quero nesse texto. Eu te ouvi. Ele orava por Ismael. Ele orava por Ismael. Ele orava por Ismael porque ele sabia que do filho dele ia ter uma nova aliança. E ele vivia pedindo a Deus que fosse Ismael. Mas não era essa a vontade de Deus. Tanto que no 18 ele diz, tomara que Ismael viva diante de ti. Eu tenho te pedido tanto por Ismael. E Deus nessa hora responde, quanto a Ismael, eu te ouvi. Eu vou abençoar Ismael muito. Eu vou fazer Ismael fecundo e multiplicarei Ismael abundantemente. No 21, ele fala, porém, a minha aliança não é com Ismael. A minha aliança é com Isaque. Então, a gente vê aqui um pai que orou muito pelo filho e Deus disse, eu vou te ouvir. Eu só não vou fazer a tua vontade, eu vou fazer a minha vontade. Porque a minha vontade, ela foi anunciada lá atrás. Você se precipitou, tem esse aqui, mas eu vou te abençoar, eu vou abençoar Ismael. Ok. Aí eu vou pedir você para virar um pouquinho a página e ir para o capítulo 21, que aqui está o tema que a gente quer levar. Nós vamos ler do versículo 8
até o 21. Então, Gênesis 21, de 8 a 21. É muito lindo, é maravilhoso o que a gente vai aprender aqui. 21, 8. De verdade, Isaac nasceu, cresceu, bonitinho lá, eu acho que com 2 anos desmamava. Aí o versículo 8 diz, Isaac cresceu e foi desmamado. No dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Olha o que aconteceu no dia do banquete. Presta atenção o que aconteceu no dia do banquete. Versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, ela nem pronunciava o nome do menino, chamava o menino agora de filho, e olha que quem deu esse nome foi ela. Deus ouve, é o sinônimo, é o significado de Ismael. Mas ela passou a chamar, depois que nasceu o filho dela mesma, ela passou a chamar de filho de Agar. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, porque antes Ismael era dele, era dela. Agora ela disse, Abraão, é teu. Caçoava de Isaac. Aí ela disse, olha, eu não quero mais esse menino aqui, esse menino caçoou do meu filho, eu não quero mais ele aqui. E olha o que diz o versículo 10. Ela foi lá e disse para Abraão, retira essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava, você vê que ela não pronunciava o nome de Isaac mais, não será herdeiro de Isaac, meu filho. Eu cresci ouvindo essa história, que Isaac caçoou do filho dela e ela ficou muito chateada e ela disse, não quero mais Isaac, não quero mais esse garoto aqui, leve ele daqui porque ele não vai herdar nada. Queridos, a tradução que a gente lê é uma tradução que foi feita, foi escrita primeiro em hebraico, quando o povo se dispersou, o Alexandre o Grande estava dominando, e lá na dispersão, que chama diáspora, o povo não falava hebraico. Então não podia ler a Torá, não podia ler a Bíblia. Então a cúpula de Israel separou 70 rabinos para traduzir a Torá, primeiro os 5 livros, Pentateuco, do hebraico para o grego, para que quem estivesse fora de Israel pudesse ler, porque já não falava mais hebraico. E como foi separado 70 rabinos, essa tradução chamou-se Septuaginta. A Bíblia que a gente tem na mão, que a gente usa na Igreja Presbiteriana, é uma Bíblia que foi traduzida do português da Septuaginta. Então, isso aqui que a gente tem na mão, o Gênesis, que foi escrito em hebraico, não foi traduzido do hebraico, foi traduzido do grego. Ou seja, a gente hoje lê a tradução da tradução. E com isso, a gente perde algumas coisas. É por isso que quando você entra no seminário, a primeira coisa que eles fazem é pedir, eu quero que você compre uma Bíblia que tenha sido traduzida direto do hebraico. Há muitas. A Nova Jerusalém, a Tebe, há várias Bíblias. Então, quando a gente pega uma passagem estranha, como é que o menino Isaac devia ter 14 anos, recebe o irmãozinho? A coisa que quem tem filhos, né, sabe que ele fica encantado com o bebê. Então, eu fui atrás dessa tradução do hebraico. Olha como é essa tradução no hebraico. Eu vou ler o versículo 9, 21, 9. Eu vou ler aqui, na tradução direta do hebraico. Vou por 8 para a gente entender. A criança nasceu, ou seja, Isaac nasceu e foi desmamada. E Abraão fez uma grande festa. No dia da festa, Sara viu brincar. Há um verbo em hebraico que é brincar, jogar,
É o mesmo verbo. E a Septuaginta colocou isso aqui. Caçoar. Não é caçoar. Isaac foi brincar. Quando você vê isso, você tem que mudar a leitura desse texto. Você tem que ver Sara, nessa hora, vendo Ismael encantado com o irmão, e nessa hora ela pensou, ele vai ficar amigo do irmão, e o pai vai dividir a herança, e eu não quero que essa herança seja dividida com o filho de uma escrava. Muda tudo, hein? Muda tudo. Aqui você não tem... Na nossa Bíblia, na nossa tradução que veio da Septuaginta, você tem uma mãe indignada porque o filho zombou do seu filho. Quando você vai ler no original, você vê uma mãe egocêntrica, e isso aqui já começa um exemplo, se a gente está vivendo o mês da família, terminando o mês da família, uma mãe que quer tudo para os seus, e que aquele menino que estava brincando com o seu, ela disse, não vai dividir a herança, vai embora. E quando ela fala, vou voltar para a nossa tradução. Então, eu vou ler o 9 novamente. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, nem pronunciava o nome do menino, o qual lhe dera a luz a Abraão, não para ela mais, brincava. Pode riscar na sua Bíblia, o pastor não vai brigar com você. Pode, porque na Bíblia dele deve estar brincava também. Não é caçoava. Quando brincava, quando Isaac brincava, ela foi tomada de um ciúme, de uma coisa de apego. Ela então disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Agora, olha que interessante que está escrito no versículo seguinte, no 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Gente, isso aqui pareceu muito penoso, parece poesia, não foi nada disso. Vamos para a tradução do hebraico. Olha, você corre amanhã, quando abrir as lojas, compra uma Bíblia do hebraico para você ler lá e ler cá, porque muda tudo. Olha na nossa Bíblia, pareceu penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Olha como é que foi. Assim que Sara falou, leva ele daqui, some com ele. Olha o 11 no original hebraico. Esta palavra irritou muito a Abraão, porque Ismael era seu filho. Muda tudo. Muda tudo. Sara teve uma briga muito grande ali no meio da festa, porque isso aqui aconteceu no meio da festa, gente, no meio da festa. Ela dizendo, e Abraão irritado, está aqui no original, irritado, dizendo, Sara, um dia você amou Ismael como teu filho, você não ama mais, mas eu amo esse menino é meu filho. Então ele ficou irritado, vamos voltar, caiu lá, também não vou precisar mais. Aí, vamos continuar aqui na nossa tradução. Disse, porém, nessa hora, na hora do impasse, da briga entre Sara e Abraão, Deus se meteu. Aliás, sempre que você estiver brigando com o marido, dá um tempinho que Deus vai falar, tá? É mês da família. Quando você estiver brigando com seu filho, impaciente, dá um tempinho que Deus vai falar. Ele fala sempre. Às vezes a gente não dá esse tempinho para ouvir Deus. Toda a briga do filho de Deus, Deus se mete. E Deus se meteu e disse ali o que ele queria que fosse feito naquela hora. Versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, por causa de Ismael, e por causa da tua serva. Atende a Sara, porque, olha que interessante, atende a Sara em tudo que ela te disser. Isso foi uma palavra difícil de Deus. A palavra de Sara irritou Abraão. E Deus vem e confirma
Agora entra dentro da psique de Abraão, como é que Abraão se sentiu. Aquilo que está irritando ele, de ter que mandar o filho amado dele embora, Deus disse, é isso mesmo. Né? Atende, Sara, tudo que te disser, final do 12. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Abraão, eu já tinha te dito, não é por Ismael, é por Isaque. Você vai ter que abrir mão de Ismael. Versículo 13. Mas também do filho da serva eu farei uma grande nação. Eu preciso que você preste bem atenção, porque quando Deus disse, Sara está certa, naquele momento, Abraão falou a Deus, eu não vou conseguir soltar Ismael. Eu amo Ismael. Ele colocou o pleito dele. Ai, Ruth, não está aqui. Está assim. É porque não está escrito. Você tem que ler a Bíblia assim. Porque ele estava irritado. E Deus disse, é isso mesmo. Aí ele disse, Deus, você está entendendo o que ela está pedindo? Ela quer que eu pegue o meu menino de 14 anos e mande embora nesse deserto comprido. Não sei para onde que eles vão parar. Isso foi uma oração. Na tristeza de Abraão, foi uma oração. E olha o que Deus disse. No versículo 13. Mas também do filho da serva, eu farei uma grande nação. Sabe por quê? Porque ele é teu descendente. Deus reconhece a paternidade. Deus reconhece. E Deus disse, fica tranquilo. Eu já quero levar para onde eu quero levar o assunto de oração pela família. Porque quando você ora, Deus sempre responde assim, fica tranquilo. Eu vou agir, eu vou abençoar. Só que a gente levanta e continua pedindo oração, e continua, é uma coisa que vira até uma neura. Vamos olhar para Abraão. Agora o foco aqui é Abraão. Né? Deus disse, fica tranquilo, eu vou cuidar de Isaque. No 13, Isaque é minha descendência, vai acontecer coisas lindas. Eu gosto do 13, mas também. Mas também. Mas também. Olha, Deus não precisava falar nada. Se Deus falasse só assim, mas também, eu ia dizer, amém. Não precisa nem me dizer. Deixa eu ter a surpresa. Mas Deus disse, mas também, do filho da serva, farei uma grande nação, por ser teu descendente. Abraão ouve essa resposta de Deus, vai dormir. Não disse nada para Sara, não disse nada para ninguém. E agora vem o ponto. No dia seguinte, todo 14, de madrugada, ele disse, se é para fazer, vai ser logo. Não vou ficar mais uma semana, não vou ficar nada, vai ser logo. No dia seguinte, de madrugada, tomou pão e odre. Eu vou mostrar para você o que é odre, porque agora eu tenho que mostrar para você a coisa mais terrível que Abraão fez. Vê se dá para ver o que é um odre. Está vendo aqui um odre? É um saco de couro que você botava nas costas quando ia para qualquer lugar, ok? E você botava qualquer líquido. Era vinho, era água. Naquele tempo não tinha... Já fazia suco também. Levava suco, levava o que você quisesse. Abraão, agora eu quero, toda vez que você orar pela sua família, ai, imita Abraão, por favor. Aliás, eu uso isso aqui para tudo, hein? Qualquer oração, eu estou com meu irmão lá no CTI, com Covid, um caso grave. Eu estou aqui sorrindo com vocês, porque eu já entreguei ele na mão de Deus. Aprendi com Abraão. Deixa eu continuar. Ele pegou pão, eu não sei quanto pão, eu não sei quantos pães. E esse odre, esse pouquinho de água aqui, gente, esse odre que você botava nas costas.
e esse odre de água, pão e água. Podia ter posto um vinhozinho, né? Tinha vinho lá. Mas ele botou pão e água. Aliás, na festa anterior, eles brigaram no dia anterior. Já viu festa que não acaba coisa? Ele não tinha que fazer uma cestinha com um monte de coisa gostosa da festa e botar uma bebida? Não. Ele pegou pão, sem nada, e água. E pôs nas costas de Agar, a mãe de Ismael, e pegou o menino, simbolicamente, e entregou na mão de Agar. Quando ele entrega, olha que lindo, pôs nas costas de Agar e deu-lhe o menino. Quando ele pega o menino e entrega para a mãe, e foi isso que Deus mandou, ele está entregando na mão de Deus. Ele disse, vai. E a despediu. Mas vai para onde, gente? Pega o avião, pega o barco, pega um camelo, pelo menos, dá um camelo para essa mulher. Não. Ela saiu, final do 14, andando errante, sem saber para onde ia, pelo deserto. Se você para aqui, você diz, Abraão é um desalmado. Pegou o filho, deu uma porção de pão, um pouquinho de água, num odre, não fala odre não, é odre, a pronúncia dessa palavra. Num odre e disse, vai. Eu tinha vontade de parar aqui e dizer, toda vez que você orar pela sua família e sair do altar, faz exatamente isso. E esquece! Porque olha o que Deus faz quando você ora e entrega. Você vai ver. Quando eles estavam lá num pedaço do deserto, todo 15, a água acabou. A água acabou. Eu sabia que a água ia acabar. Eu falei que a água ia acabar. O pão deve ter acabado antes, porque adolescente come muito. Mas chegou numa hora que a água acabou. E ela disse, agora eu vou pegar esse menino, vou colocar debaixo de uma árvore e vou me afastar, mas vou sentar em frente a ele, porque eu não vou dar conta de ver o meu filho morrer. Porque ele ia morrer. Porque está num deserto. 15:16, vou ler rápido. Tendo acabado a água, colocou ela o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente a um tiro de arco. Imagina um arco, ou seja, o que é um tiro do arco? Numa distância que ela podia ver o menino, mas ela não aguentava ver o menino de perto. E disse, assim não verei morrer o menino. E ela sentou, levantou a voz e chorou. Levantou a voz, se você olhar nos capítulos anteriores, você vai ver que a Sara já tinha posto ela para fora de casa e ela orou a Deus e Deus falou com ela. Ela, apesar de ser egípcia, ela conhecia Deus. Naquela casa, ela conheceu Deus. E ela, então, chorou e orou. Olha que interessante. Estamos acabando. Olha o 17. O que você espera que Deus faça? O Agar, eu ouvi a sua voz. Mas olha que interessante. No 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Eu vou até me arrumar na cadeira para falar isso. Presta atenção. Toda vez que você ora, você está dando voz ao seu filho. Você está dando voz ao seu filho. Olha que lindo. É bem verdade que isso aqui pode ter um jogo poético, porque o Isaac significa Deus ouve. Você está pedindo por ele e eu ouvi. Mas eu gostei muito porque isso se repete 2 vezes. Quem orou não foi Ismael. Ismael só sabia que estava morrendo de fome, morrendo de sede, e disse, mãe, eu não aguento mais. Né? Se eu tivesse mais tempo, eu ia fazer essa cena para você ver a dor dessa mãe. Ele disse, mãe, eu não posso dar mais um passo. Ismael falando, eu não vou dar mais, eu não aguento. Eu estou morrendo de sede.
E criança fala assim mesmo, estou morrendo de sede, estou morrendo de fome, o pão acabou, não tem mais água. E a mãe coloca ele ali e fica aí, meu filho. E ela foi lá. E ela ora. O 17, para mim, é emocionante. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Do menino. Se seu filho está com problema, ora por ele. Você vai colocar a voz na boca da criança ou do adulto, ou se ele é maconheiro, ou se ele é traficante, seja o que for, vai vir lá. Eu aprendi aqui. Eu oro tranquila. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus o chamou do céu a Agar e lhe disse: o que você tem? Gente que pergunta óbvia. Que pergunta que o anjo está fazendo para Agar? Eu responderia: você não está vendo? Meu filho ali morrendo? Mas ela nem respondeu nada. Hein? Ela não disse nada. O anjo disse: não temas, novamente, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Se você estiver com a sua Bíblia, com um lápis na mão, marca no versículo 17, Deus ouviu a voz do menino. E esse versículo termina com Deus ouviu a voz do menino. E eu amo isso aqui. Daí onde está. Se teu filho está na prisão, você está dando voz a ele. Se teu filho está no CTI, Deus está dando voz a ele. Se teu filho está morrendo ali debaixo do arbusto, ora, Deus está dando voz, você está dando voz a ele. Aí o anjo diz: ergue-te, olha a oração de Abraão lá que ele fez, olha a promessa de Deus. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. 19. Abrindo Deus os olhos. Eu vou parar aqui. Sabe por que eu parei? Porque eu queria que toda mãe, todo pai, toda esposa conseguisse entrar dentro dessa história de saber que Deus transforma. Vou mostrar outra vez. Deus transforma. Vou aumentar a figura. Tá vendo esse odre? Deus transforma um odre vazio em um poço de água. Olha que lindo, 19, gente. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu o tal do odre e deu para o rapaz. E o rapaz, que estava quase morrendo, viveu, começou a correr no deserto, brincando de pique no deserto. 20. Deus estava com o rapaz. Mas Deus já tinha prometido a Abraão, gente. Já tinha prometido. E olha o que acontece com esse moço. 20. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto. Ele não saiu. Ele gostou tanto do deserto que ele ficou lá. E se tornou flecheiro. Habitou no deserto e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, porque ela era egípcia. O grande aprendizado dessa história, tem muitos aprendizados, eu vou tirar um só, não sei nem se eu passei do tempo que eu tinha, mas o grande aprendizado disso é aquilo que quando eu era menina me parecia uma atitude desalmada de Abraão, dizer, leva pão e água. E eu falava assim, mas no dia anterior não tinha festa? Não podia botar uns salgadinhos ali, uma coisa, uma cestinha? Aquilo foi fé. Aquilo foi confiança. Aquilo foi certeza de que a oração dele, Deus disse, eu ouvi sua oração. Então eu vou te dar o mínimo, porque de agora em diante, quem vai cuidar de você é Deus. E eu tenho certeza que desse momento em diante, Abraão continuou amando Isaac, continuou sabendo que Deus estava cuidando de Isaac, e Abraão descansou e foi viver na criação de Isaac, não, de Ismael, e foi viver a criação de Isaac, que era a missão dele. Né? Então, o que eu quero resumir é o tema que o pastor deu. Eu amo a minha família e logo oro por ela. Eu quero dizer, se você ama a sua família e ora por ela,
Bota mais uma frase aí. E eu descanso em Deus, nele, que é a minha família, independente do que eu estou vendo agora. Porque quando Abraão entrega Ismael e diz, cuida dele, vai. E voltou, ele disse, Deus, eu fiz o que tu queres de mim, eu entreguei a ti e descansei. Então, eu quero, independente de como está a sua família, faça uma oração. E se você fizer essa oração assim, você vai... A cena final do filme que eu faço sobre isso é quando Abraão entrega Ismael a Agar e diz, vai. Ele virou e começou a agradecer a Deus, porque agora quem ia cuidar de Ismael era Deus. Obrigada, Deus, porque eu sei que de ti vem o melhor. Obrigada. Mas isso, eles sem saber onde é que eles estavam no deserto. A oração de fé, Abraão é pai da fé. A oração de fé é, ore pela sua família, entregue no altar, e independente de como ela esteja, comece a louvar a Deus pela ação de Deus, que Deus fará. Isto é orar pela família. Amar a família, orar a família e descansar em Deus para que você possa abençoar outras famílias. Porque o que eu vejo são famílias cristãs pensando na sua família não vai ter fim, não? Falei, minha irmã, na semana passada a gente não tem seu filho no altar? Vamos agora orar por aquele ali que a mãe não sabe. É isso que eu quero. É isso que eu quero, que a gente amadureça na fé de Abraão, que mesmo que o nosso filho esteja no deserto, num deserto que a gente não esteja entendendo, a gente vira e diz, já te entreguei, Deus. Eu te agradeço. Senhor Deus amado, tudo isso que eu falei aqui agora, eu aprendi hoje de manhã. Na mesa do café, esse texto veio no meu coração com a solução. E a solução do teu Espírito foi, não basta orar. Tem que descansar em mim. Tem que agradecer na certeza de que fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção do fato que a gente ainda não está vendo porque a família está estraçalhada. Mas eu te agradeço porque ele está no altar. E agora a gente vai cuidar das famílias que não te conhecem. Que seja assim na família de cada um da igreja da primeira igreja presbiteriana de Duque de Caxias, na igreja presbiteriana de Copacabana e em todas as igrejas cristãs que te clamam e que colocam a família no teu altar. Amadurece o nosso convívio contigo, ó Deus. Faça com que a gente para de ficar lamuriando e que a gente faça que nem Sara, faça providências próprias. Não. Que a gente aprenda a descansar em ti e agradecer por antecipação. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pelo convite, que a paz esteja com vocês e que as notícias que eu tenho dessa igreja são maravilhosas, trazidas pela Glaucia. Eu sei e conheço a igreja porque eu já fui aí. E um dia eu vou voltar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.